fazem de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria, fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando e recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida Uma boa tarde a todos. Que bom estar juntos de novo nessa tarde, né? Para mais um pouco de aprendizado. Então a gente pede ainda, por favor, um pouquinho de paciência. Vamos continuar utilizando as nossas máscaras, né? A gente só vai deixar o plástico, porque lá que vai falar pra gente. Então vamos sem a máscara, álcool gel, tá, gente? À vontade. Façam perguntas para aqueles que estão vindo pela primeira vez. No nosso curso vocês ficam. Então, para a gente começar, como essa semana foi a semana que nós comemoramos, né, a data da nossa mãe querida, a mãe de Jesus, e nós sabemos que ela não precisaria de data, ela está sempre conosco. Mas hoje, então, aproveitando, né, que a própria espiritualidade, né, os nossos pensamentos muito voltados à equipe de Maria, então ela consegue se aproximar mais de nós. Nós vamos pedir nesse momento que sejam os trabalhadores de Maria que nos envolvam nessa tarde. Envolva o nosso professor aqui, né, aquele que vai nos orientar, para que envolva o pensamento, as palavras que possam nos passar, também envolva a nossa mente, né, para a gente assimilar, e principalmente o nosso coração, para começarmos a colocar em prática e podermos então realizar esse trabalho primeiro conosco, para depois isso repetir para as outras pessoas. Por isso, nesse momento, para nós iniciarmos,
Vamos começar então com aquela prece que o nosso querido Chico, ele se inspirou para poder então se dirigir à nossa Mãe Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fosse a vossa sublime missão, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons supremos. O Senhor está sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram à sombra das desventuras. Entre as mulheres, sois a mãe das mães desvalidas, o consolo das mães aflitas, cheias de mágoa e de pranto. Ó Mãe querida, estendei suas mãos carinhosas, onde choram as mães atormentadas. Maria, fortalece a nossa alma dolorida, pois tu és a nossa porta da esperança, o anjo de nossas vidas. Maria, estrela amiga, que nas noites escuras desce até nós, para nos agasalhar, para que não sentimos nem frio e nem fome das palavras de amor do seu Filho amado Jesus. Entre as mulheres, sois a rainha do mar, que com seu manto de luz seca o oceano de lágrimas que banha quase todo o planeta Terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito são os seus braços que amparastes o Mestre amado Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós agora e no nosso retorno à pátria espiritual. Uma boa tarde e um bom estudo a todos. Boa tarde a todos. A aula de hoje, capítulo número 2, nós vamos falar exatamente da preguiça, ok? Parece um assunto um tanto que simples, mas quando a gente começa a analisar de uma forma mais profunda, nós vamos perceber que não tem nada de simples nesse assunto. Primeira coisa que tem que imaginar é o seguinte: o corpo cansado, ele precisa de repouso, isso é um fato, ok? Então não é desse descanso, desse repouso que nós vamos estar falando hoje, tá? Mas o excesso de repouso pode gerar um hábito e, consequentemente, um vício. Então, é o excesso de repouso que vai gerar em nós toda uma situação. Então, por que será que Joana de Ângeles colocou o tema preguiça no livro Conflitos Existenciais? Primeiro que é um tema muito antigo. Se a gente parar para analisar, faz parte dos 7 pecados capitais. A preguiça é um deles. E por que chamam pecados capitais? Capitais significa aí, vai dar uma proporção a outros vícios. São 7 prazeres, todos eles. E todos eles vão gerar em nós outros vícios, outras atitudes. Então a preguiça é uma deles. Então vocês percebam que é um tema muito antigo. Se faz parte dos 7 pecados capitais, é algo que existe em nós, faz parte dos nossos hábitos e que nós agora precisamos entender melhor, revisar isso, fazer uma releitura disso que existe em nós, para que a gente possa, aos poucos, de uma forma bem gradativa, ir eliminando isso, gradativamente, bem lentamente, porque o processo é lento mesmo. Então vamos lá. Preguiça significa lassidão, falta de vontade. Só para recordar, os 7 pecados capitais: gula, avareza, ira, soberba, luxúria, inveja e a preguiça. Mas essa preguiça, como hábito, como vício, ela tem 2 origens. Ela pode ser de origem orgânica, aí sim, realmente é um problema, é uma situação, e com exames médicos a gente consegue identificar que existe uma questão orgânica, fisiológica, biológica, aí é fácil de se resolver. Mas tem uma questão psicológica. Essa preguiça que nós estaremos falando hoje é uma questão psicológica principalmente, ok? Então a gente percebe que é um problema, nesse caso, é um estado de prostração, é um problema da alma e não do corpo.
Então, da onde vem a preguiça? É uma questão da alma, não é um problema do corpo, ok? Estou desconsiderando a condição orgânica, estou indo direto no ponto, na fonte, como seria. Mas como que alguém pode ser preguiçoso nessa questão? Primeiro, pessoal, vamos analisar que sobre a questão psicológica pode existir traumas, pode existir conflitos, limitações, e as pessoas às vezes deixam de fazer alguma coisa, não investem em si mesmo, se acomodam, não se expõem, porque existem bloqueios psicológicos dentro dela. Então, muitas vezes a preguiça está mascarando um problema maior, um problema psicológico. Tanto que eu coloquei aqui embaixo, ó, são traumas, baixa autoestima e fugas. Veja, olha as 3 causas aparentes, existem mais causas, sim, mas essas 3 são as principais. Então, de repente, uma pessoa preguiçosa, será que não existe uma condição aí psicológica? Será que não é baixa autoestima, uma autodesvalorização? Ela não se sente valorizada para fazer qualquer coisa, para se expor? Será que não está em uma fuga? Será que é um conflito com a realidade? Será que não é um trauma? Será que quando criança ou adolescente foi altamente criticado e de repente se criou um bloqueio? Então, por trás de uma preguiça psicológica, existe sempre uma situação a ser tratada, ok? Então, a preguiça, ela também pode dar ensejo a outros males. É entender que é um assunto extremamente sério, delicado e que nós precisamos olhar isso para dentro. Vamos lembrar sempre, tá? Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu olhar para mim e rever o que está acontecendo dentro de mim, aceitar exatamente como eu sou, fica mais fácil eu rever os meus conceitos. Perfeito? Então, nesses 20 capítulos desse livro, com quanto vocês se identificaram? Vou falar por mim, 15, 3 eu estou na dúvida, talvez 2 não. Ok? 15 é certeza. 3 eu estou na dúvida, quase, e 2 ainda, talvez não. Então, faz parte. Então, cada assunto, de forma direta ou indireta, tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Tem a ver, de forma direta ou de forma indireta. Depois da ignorância, a preguiça é a mais poderosa fonte de todos os males. Depois da ignorância, a preguiça, ela nos impede que a gente cresça sobre todos os aspectos da nossa vida. Ela nos rouba oportunidades. A vida nos traz oportunidades, sempre, de um jeito ou de outro. Nós temos que entender que essas oportunidades são movimentos para que nós possamos crescer como seres humanos, sobre todos os aspectos. Então, o que é? Depois da ignorância, a preguiça é a mais poderosa fonte de todos os males. Ela produz uma consequência muito grave para a nossa evolução. Ela rouba oportunidades. E aí, o que acontece? O tempo passa. E passa rápido. Mais rápido do que a gente imagina. E a gente vai se acomodando sobre essas situações, se escondendo por alguma razão, e não percebemos o tempo passar nesse sentido, ok? Então, a vida é muito curta para ser pequena. O que significa isso? Quando eu me apequeno, quando eu me encolho, quando eu não aproveito as oportunidades, quando eu tenho uma série de receios, medos, limitações, eu deixo de crescer como ser humano. O medo de se expor, por exemplo, mas só vai crescer quem se expõe. A gente só vai dar um real valor para a nossa vida toda vez que eu enfrentar um desafio. Troquem a palavra problema por desafio. Esse é o primeiro conceito. Não tenho um problema, eu tenho um desafio. Fica mais fácil, ok? Então, o que é um desafio? É algo para ser superado, para ser reavaliado, identificado. Toda vez que eu acho que eu tenho um problema, eu fico parado no problema. E se eu não tenho um problema, eu tenho um desafio. Nós temos muitos desafios. Nós reencarnamos com uma série de desafios. A nossa vida era dividida em ciclos setenários. 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35. Existem coisas que acontecem em determinados ciclos. Tem o porquê. Não é dia e horário, são ciclos. Cada ciclo é um desafio. Eu não posso fugir desse desafio, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, fui eu que escolhi esses desafios. Fazia parte do meu momento evolutivo, do meu crescimento como espírito. A diferença entre
personalidade e individualidade. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Olha, nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. A personalidade muda, ela trabalha numa equação de tempo, mas a individualidade não. A preguiça tem a ver com a individualidade. A personalidade só oferece para que a individualidade cresça. Então nós temos sim que aproveitar todas as oportunidades. E o que vai acontecer se eu errar? Ótimo, você aprende. Você não vai aprender com o erro, você vai aprender corrigindo os erros. Mas se eu ficar parado, se eu ficar com medo, se eu ficar bloqueado, eu não saio do lugar. Aí a vida passa, ok? Uma das maiores angústias quando nós estamos no plano espiritual é a sensação do tempo perdido. Uma das maiores angústias quando nós estamos no plano espiritual. Quanto tempo nós perdemos? E muitas vezes porque nós nos deixamos, nos acomodamos, permitimos que a vida simplesmente passasse na frente dos nossos olhos, ok? A pior preguiça é a preguiça mental. Essa é a pior de todas, Só que no mundo extremamente consumista, materialista, imediatista, a sociedade dita as regras e nós absorvemos, como se aquilo fosse bom para nós. E nós deixamos de pensar, deixamos de refletir. Nós vamos seguir padrões que muitas vezes não tem nada a ver conosco. Nada a ver conosco. Mas é porque é um padrão imposto por uma sociedade materialista, ok? Então é hora de a gente entender o que está acontecendo dentro de mim. Eu não posso me acomodar jamais. Eu posso tomar todos os caminhos, não tem problema tomar todos os caminhos, porque cada caminho é uma lição, cada caminho é um aprendizado. Isso vai formar em mim o quê? Experiência. Entenderam? Então veja, não pensar, lei do menor esforço, o materialismo, a busca do prazer como principal objetivo da vida. Duas perguntas milenares. Quem somos? Qual é o verdadeiro significado da vida? São perguntas milenares. Nós temos que fazer essas perguntas. Nós temos que ir em busca das respostas, porque senão a vida não tem sentido. Ela perde completamente o sentido, o seu significado, quando eu não faço essas perguntas. Eu simplesmente vou levando. A minha vida fica descolorida, sem motivação nenhuma. Parece que eu coloco no automático. Vocês já colocaram no automático alguma vez a vida de vocês ou não? Simplesmente você coloca no automático e não percebe a vida passar, o dia, a semana, o mês, o ano passar. Você está no automático, porque você não quer pensar. Pensar dói? Dói. Literalmente falando, mas eu só cresço se eu pensar, se eu refletir. Eu sou uma energia pensante. O pensamento é um atributo do espírito. Nós precisamos pensar, refletir, debater, conversar, mas é um encontro da personalidade com a individualidade. É a nossa individualidade, muitas vezes querendo conversar com a nossa personalidade, e a nossa personalidade acomodada, preguiçosa, não quer conversa com a individualidade. Porque é cômodo. Veja, é cômodo você deixar que as pessoas e a sociedade ditem regras, e você simplesmente segue. Já fizemos isso muitas vezes. Só que chega um momento que isso não dá mais. A gente não suporta mais isso. Eu preciso de algo a mais. E cada um tem a sua motivação. Cada ser humano, quantos caminhos existem? Todos são caminhos. Cada ser humano é um caminho. E todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Não existem dois caminhos iguais. Existem caminhos parecidos. Mas não dá para eu me comparar. Toda comparação é injusta. Toda comparação. Eu só posso me comparar comigo mesmo. Com outra pessoa, jamais. Então, muitas vezes, essa preguiça de pensar faz com que a gente não saia do lugar. E aí, eu trouxe até um exemplo, tá? Na preguiça mental, ó. É um exemplo, uma analogia. É como sentar num banco traseiro de um carro, sem se preocupar com a direção ou com o destino, mas preocupado se ele é confortável ou não, o banco. Veja, é isso que nós fazemos. Nós entramos em um carro
sem saber qual é a direção, qual é o destino. Às vezes não estamos nem preocupados com quem está dirigindo, mas eu estou preocupado se o banco é confortável. É assim que a nossa sociedade faz. E se tiver algo para comer, então, aí fechou. Aí que eu não preciso de mais nada mesmo. Né? Se tiver com o celular, com rede social, então pronto. Você não se preocupa. Então, existe uma música, nada contra a música, mas é aquela música que fala, deixa a vida me levar. Pessoal, é um erro. Isso é um erro. É muito bonito na música, mas não funciona na prática. Ok? Tem uma música do Skank também que fala a mesma coisa. Não posso, eu tenho que ter as rédeas da minha vida. Então a preguiça mental é exatamente isso. Somos um joguete nas leis da vida, uma mente vazia. E o que acontece com uma mente vazia? Cada um termina a frase do jeito que quiser. Uma mente vazia. Ok? É exatamente isso. É exatamente isso. Ok? Porque eu não quero pensar, eu não quero refletir, eu não quero decidir. Eu quero que as pessoas, que a sociedade, que a moda dite o que eu tenho para fazer. É o que acontece com a vida vivida. Lembram da vida vivida? Que eu só atendo às necessidades fisiológicas. Toda a minha preocupação está concentrada em atender às minhas necessidades fisiológicas. Como qualquer animal. De uma forma um pouco mais sofisticada. Só isso. Mas a partir do momento que eu começo a pensar e analisar e refletir, e eu começo um diálogo entre a individualidade e a personalidade, minha vida começa a ter sentido. É um colorido, é uma automotivação. Uma automotivação. Porque eu começo a perguntar, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Isso serve para mim? Isso tem a ver com o meu projeto de vida? Aonde eu quero chegar? Isso vai me ajudar? São questões fundamentais para quem quer crescer, para quem quer evoluir, para sair da mentalidade de rebanho. Essa é a grande verdade. Vivemos numa mentalidade de rebanho, porque nós permitimos. Não existe nada de errado com o externo. Tudo está perfeito como está. Não tem nada errado com a mídia, não tem nada errado com o mundo, está tudo perfeito. Onde está o problema, então? É o nosso jeito de ver tudo isso. Então, porque somos preguiçosos. Porque somos preguiçosos, ok? Às vezes, nós não somos preguiçosos intelectualmente ou profissionalmente, mas somos preguiçosos espiritualmente. Perceberam a diferença? Então, eu sou uma pessoa extremamente ocupada, boa parte das horas do meu dia, mas eu estou envolvido com o quê? Ou somente com o quê? Para quê? Então, espiritualmente, eu sou uma pessoa preguiçosa. Às vezes, intelectualmente, não. Profissionalmente, não. Mas espiritualmente, sim. Porque eu não quero pensar nessas questões. Porque se eu tiver que pensar nessas questões, eu vou ter que reavaliar algumas coisas. Nem sempre eu quero isso. Aí eu viro um joguete. Eu sou muito fácil ser influenciado. Porque eu não formo a minha opinião. Deu para vocês entenderem? Então, quando Joana de Anjos traz preguiça, e nós vamos lembrar das 7 resistências, que a primeira era a distração, a segunda, podem falar, pessoal, não tem problema, só fale um de cada vez, ok? Então são 7 resistências: preguiça, procrastinação, vitimismo, desculpismo, disciplina, desordem, não era isso? Então, por que será que Joana trouxe aqui preguiça? Porque é uma das nossas resistências. É uma das nossas resistências internas. A primeira é a distração. Pode falar. Eu posso considerar a preguiça como um meio de fuga para que eu não tenha que trabalhar no meu programa reencarnatório elaborado na erraticidade? Está aqui embaixo, ó. Quando a preguiça, origem psicológica, aqui embaixo, fugas. Está aqui embaixo, psicológico. Traumas, baixa autoestima e fugas. Fugas de quê? No meu projeto reencarnatório. Eu estou fugindo do meu crescimento como ser humano. O humano não está muito preocupado com esse assunto não, tá? O humano. Quem está preocupado com esse assunto é quem quer ser ser humano. Quem quer ser ser humano está preocupado com isso. O humano não. Está ótimo do jeito que está. Não mexa com nada. Deixa a vida me levar. Deu para vocês entenderem? Então a preguiça, quando a Joana coloca, ela fala de um jeito para despertar em nós a nossa essência.
Não é um problema do corpo, é um problema da alma. E é a preguiça que está nos impedindo de sermos seres humanos, de viver uma vida mais plena, de não perder as oportunidades, seja elas quais forem. Então, espiritualmente falando, nós somos preguiçosos, vocês podem ter certeza. Todos nós, de alguma forma, somos preguiçosos. Então, a marca de transição, tudo isso que está acontecendo, é justamente para nos tirar dessa inatividade, dessa inércia. Okay? E aí eu coloquei aqui, o que Freud não esclarece, Kardec explica. A teoria, né, psicanalista de Freud é excelente, é ótima, só que faltam alguns elementos, É justamente Kardec que traz esses elementos e põe o plano espiritual e nos traz as vidas sucessivas. Então complementa tudo isso e nos ajuda a ter uma visão mais holística, que eu não sou só corpo, eu sou um espírito. Então, o que Freud não esclarece, por falta de subsídios espirituais, Kardec explica. Que é um complemento, ok? A questão 909 do Livro dos Espíritos, aliás, eu vou fazer um comentário sobre o Livro dos Espíritos. Ele tem um defeito, ele tem um probleminha, grave inclusive. Ele tem vírgula. Porque parece que nós entendemos a resposta até a vírgula. Quando ele continua após a vírgula, não entendi nada. A maioria das respostas do Livro dos Espíritos tem vírgula. Então eles dão uma resposta pronta, vírgula. Aí você vai tentar entender o que está depois da vírgula. Então a questão 909 diz o seguinte, ó. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta: sim, vírgula. Se fosse só assim, estava ótimo, né? Já podia ter parado por aqui, inclusive. Sim, vírgula, e, vírgula. Algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. E aí, ó, quão poucos dentre vós fazem esforços. Perceberam? O que nos falta? Vontade, não é desejo. Agora você já sabe a diferença entre um e outro. Mas eu me aprofundei um pouquinho mais nessa questão 909. Eu vou buscar um pouco mais de informações para entender melhor essa questão 909. Questão 909, que fala sobre a vontade. Nós temos a vontade do ego e temos a vontade da essência. Temos a vontade da personalidade e temos a vontade da individualidade. Então são duas vontades aí. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou 99% das vezes, é só a vontade do ego que está prevalecendo. O que é a vontade do ego? Eu vou fazer um esforço, eu vou pôr minha vontade para ficar bem na foto. Deu para vocês entenderem ou não? Só para mostrar que eu estou evoluindo, que eu estou num outro patamar, que eu estou melhorando, para que eu possa ser aceito, para que eu possa ser menos criticado. Perceberam a vontade do ego? Com o que ele está preocupado? Com o externo. O ego, a vontade do ego em querer, muitas vezes, querer se melhorar, tem muito mais a ver com o ego, com o externo, do que com o interno. Então as pessoas muitas vezes se esforçam, colocam a vontade, mas o objetivo ainda é a personalidade, para atender uma exigência, uma necessidade, uma projeção, seja lá de que forma for. Oi? Nessa questão 909, né, que você comentou aí, que depende realmente dos esforços. Né? Sim. Mas também eu imagino que, por exemplo, os nossos inimigos invisíveis, né, podem potencializar essa preguiça. Né? Com certeza, até vou entrar aqui nesse caso quando a gente entrar aí. Então, tudo isso vai ser potencializado, somatizado. Isso é inquestionável. Né? Mas nós, por si só, já damos conta do recado, nem precisaríamos deles. Né? Por si só, a gente já faz todo o trabalho de uma forma bastante suficiente. Mas eles vão nos ajudar, sem dúvida nenhuma. Então, quando Allan Kardec, na questão 909, fala da vontade, a vontade não é o desejo, estava falando da vontade, a vontade é tempo presente,
o desejo é tempo futuro, nós temos duas. Uma que tem a ver com o ego, que até é importante, mas é uma mudança superficial. É uma mudança para mostrar para as pessoas ou para a sociedade, para o meio, que não se solidifica. Porque qual é o objetivo? Qual é a intenção? É o externo. Então eu vou me modificar, eu serei uma pessoa mais educada, serei uma pessoa menos agressiva, serei uma pessoa... Mas eu estou preocupado com o que exatamente? Com o externo. Então é a personalidade usando de vontade, porém o objetivo ainda é o externo. Ele está preocupado com o externo. E você tem a vontade do self. O que é o self? É o eu profundo. É a nossa essência, é o espírito. Essa vontade, que é a mais importante. Só que essa, se você consegue em alguns meses ou em alguns anos, a de baixo você vai levar alguns séculos. Primeira diferença entre a vontade da personalidade e a vontade da individualidade é que a vontade da personalidade você vai levar alguns meses ou alguns anos, mas você vai conseguir. Mas ela é superficial. A vontade do self, do eu profundo, da identidade, leva alguns séculos. É de uma forma gradativa e lenta. É uma troca de hábito. É uma troca gradativa, gota a gota. Então você não vai conseguir mudar a agressividade, por exemplo, essa agressividade aqui, ó, de uma hora para outra, porque ela vai ficar superficial. É importante essa? Até é, sem dúvida que é, mas ela não se sustenta, porque o objetivo ainda é externo. A mudança da essência aqui, ó, que é de dentro, aí você vai olhar para você, aí você vai perceber o seguinte: a primeira questão que você faz é essa: não sou mais aquela pessoa que fui, mas ainda não sou a pessoa que eu quero ser. Quem sou eu? Entendeu? Não sou mais aquela pessoa que fui, mas ainda não sou aquela pessoa que eu quero ser. Quem sou eu? Veja, uma questão, filosofia. Quem sou eu? O que eu estou buscando no tempo presente? Ser uma pessoa melhor? Para quem exatamente? Para quê? Qual é o meu objetivo? Então essa é uma pergunta da individualidade para a personalidade. Então essa vontade que Allan Kardec coloca na questão 909, ele fala que há sim uma mudança, mas uma mudança super poucos esforços. Porque o esforço realmente, a vontade, a mudança acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. É importante fazer de fora para dentro nesse primeiro momento? Até é, sem dúvida, questionável. Mas ela não se sustenta se você não agir de dentro para fora também. Então você vai ter que coincidir fora para dentro e dentro para fora. São duas vontades. São duas vontades. E entender que de fora você não tem que provar nada para ninguém. A nossa entrevista com a verdade é pessoal e intransferível. O que significa isso? A nossa entrevista com a verdade. A nossa conversa com a nossa consciência é pessoal e intransferível. Não dá para levar ninguém. E você pode estar no meio de 1000 pessoas. É uma solidão povoada. Deu para vocês entenderem ou não? Porque é uma solidão povoada. Você está no meio de 1000 pessoas, 10.000 pessoas, 30.000 pessoas. Você está com a sua consciência. Com a sua consciência. Aí a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? E a resposta: na consciência dos homens. Onde que Deus colocou as suas leis? Na consciência dos homens. Que está milimetricamente adequada ao nosso momento evolutivo. São as mesmas leis. Não existem duas leis diferentes do universo. A lei que rege um princípio espiritual que acabou de sair das mãos de Deus é a mesma lei que rege um Cristo. É a mesma lei. Não existem duas leis. Porém, ela está adaptada, condicionada ao seu momento evolutivo. Entenderam como funciona? Então, essa essência, o que é? É a nossa consciência. É a nossa microconsciência cósmica, a nossa imagem e semelhança de Deus. Está aqui.
na nossa essência. Então, somos iguais a Deus na essência. Na essência. Co-criadores. Pensem. Deus nos criou para sermos co-criadores. Hoje nós somos co-criadores em plano menor. Jesus é um co-criador em plano maior. Os dois são co-criadores. Cada qual usa a ferramenta que tem. Mas todos nós somos co-criadores. E para eu ser co-criador, qual é a ferramenta que eu preciso? Vontade. Para eu ser um co-criador, eu preciso da vontade. Então, a preguiça é fazer menos do que poderia ser feito. Fazer menos do que poderia ser feito. Ok? E o tempo, pessoal, é algo que não volta. O tempo é algo que não volta. Você tem o tempo cronológico, você tem o tempo espiritual, você tem o tempo de Deus. O tempo cronológico não volta. O tempo espiritual é o nosso momento, que nós decidimos fazer as coisas. E o tempo de Deus é o tempo onde tudo acontece. E Deus não usa de violência, usa do tempo. Ó, Deus não usa de violência, usa do tempo. E não tem pressa. E temos uma eternidade inteira pela frente. Ok? É para se acomodar com essa informação? Claro que não. É evidente que não. Porque a felicidade, ela está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Está do nosso lado. À medida que eu jogo para frente, ela só fica do meu lado. Nós reencarnamos para quê? Para sermos felizes. E ela está do nosso lado. Mas para isso eu preciso acionar algumas ferramentas. E a principal delas chama-se vontade. Ok? Para vencer a preguiça eu preciso de vontade. Questão 909. Todos nós temos más tendências? Tem. Estamos muito mais no degrau de baixo do que no degrau de cima. Essas más tendências fazem parte do nosso crescimento evolutivo. Vieram num primarismo animal para ser transmutado, para ser retrabalhado. É o que nós estamos fazendo. Ok? Qual é a diferença entre fazer nada e nada fazer? Parecem palavras sinônimas, mas elas não são. Fazer nada e nada fazer. Fazer nada, eu vou dar um exemplo mais prático para vocês. De repente nós temos uma rotina, todos vocês têm, aí você fala, tal dia eu não quero fazer nada. É natural isso, é normal, é saudável inclusive. Você tem uma rotina durante a semana, chega naquele dia específico e fala, nesse dia eu não quero fazer nada. Sobre aquela rotina, deu para vocês entenderem? Sobre aquela rotina você não quer fazer nada, você quer se desligar daquela rotina. Então, fazer nada significa você sair daquela rotina. E é importante isso? Muito, inclusive. Muito importante isso. E o que é o nada fazer? Não fazer nada mesmo, literalmente falando. Ok? Então, veja. Fazer nada é uma mudança de foco, de rotina. Nada fazer é realmente isso. E como que alguém pode não fazer nada? Não dá. Deu para vocês entenderem? Existe algo dentro de nós chamado ócio produtivo. Já ouviram falar isso ou não? Criativo. Né? Ócio é um intervalo que você dá justamente para liberar a sua mente, para que você possa ser mais criativo. Você vai dar uma liberdade maior, o seu corpo muitas vezes está em repouso sim, mas a sua mente está de alguma forma tão liberta de todas as amarras, de todas as rotinas, de todas as preocupações, que você pode criar muitas coisas nesse sentido. O próprio Albert Einstein utilizava desse ócio criativo para criar as fórmulas dele. Só para você, ele ficava imaginando o universo, então é a inteligência espacial, e a inteligência era super desenvolvida. As outras nem tanto. Mas essas duas inteligências em Albert Einstein era muito desenvolvida, que era a inteligência espacial e a inteligência matemática. Então ele ficava criando, ficava imaginando as coisas. Então o ócio criativo tem muito a ver com imaginação, com criatividade. Ó. É um descanso ativo, descanso do corpo, mas a mente cria. Então nós muitas vezes precisamos desse ócio criativo, desse intervalo que vai gerar em nós criatividade, liberdade, vai de alguma forma arejar o nosso cérebro. Deu para você entender?
Muitos artistas, né, muitos filósofos, matemáticos, eles utilizam desse ócio criativo. E é nesse momento que as ideias surgem, quando eles se esvaziam. Ok? Xícara cheia não recebe conteúdo novo. Deu para você? Líquido novo. Você tem que desvaziar a sua xícara para que um conteúdo novo possa entrar ali. Enquanto estiver cheia, não entra nada. Então, o ócio criativo, nessa analogia, é você desvaziar a sua mente e permitir que a sua imaginação, a sua criatividade, às vezes vem coisas absurdas. Não tem problema, isso faz parte também. Aí você começa a encaixar uma coisa na outra. Aí você percebe que uma ideia mais uma ideia não são 2 ideias, são 3 ideias. A primeira conta que você faz é essa. Uma ideia mais uma ideia não são 2 ideias, porque vai surgir dali uma terceira ideia. É a junção de 2. Então, o ócio criativo é aquilo que nos liberta daquela rotina, daquela forma quadradinha, engessadinha de pensar. Aí você se liberta. Grandes artistas, grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes cientistas conseguem, através do ócio produtivo, trazer grandes benefícios para a humanidade, em todas as áreas do conhecimento humano. Isso tem a ver com preguiça? Não. Mas é um momento de ociosidade, física principalmente, onde você vai se conectar com o todo. Oi? Tem até um antropólogo italiano chamado Domenico Di Masi, que ele veio no Brasil uma época e lançou um livro dele, O Ócio, né? E aí ele fala que no futuro as pessoas não vão mais na empresa ficar perdendo tempo em reunião, eles vão estar no seu ócio, no seu desenvolvimento, na sua criatividade, no seu lazer, aí ele só vai na empresa para levar a ideia e vender a ideia. Exato, percebo. Isso já é uma realidade, Então não confundam preguiça com ócio nesse sentido. Esse ócio que nós precisamos. Nem que você não seja ninguém de alguma área, mas você precisa até para você desvaziar a sua mente. Até para você conseguir se conectar com o todo. Em porcentagem, 360 graus. Quanto em porcentagem, ou em graus, se vocês quiserem, vocês acham que nós temos a visão? Em torno de nós, 360 graus. Quantos por cento a gente enxerga o que está no entorno? Na melhor das hipóteses, 5%. Tem 95% de coisas acontecendo em torno de nós e a gente não percebe, a gente não sente. Às vezes esse ócio criativo libera um pouco mais disso. Deu para vocês entenderem? Então a visão que nós temos do que está em torno de nós, 5%. É muito pouco. Até porque não teríamos condições de entender um pouco mais do que isso, por enquanto. Mas através do ócio criativo, muitas vezes você consegue liberar mais 1, 2, 3% em cima disso daí. Entenderam? Tem muita coisa que acontece no nosso entorno e a gente não percebe. Porque você está fechadinho, engessadinho, dentro daquela rotina, muito mais preocupado com as suas necessidades fisiológicas ou num repouso exagerado. Aí começa a parar para pensar. O nosso corpo, a gente vai estudar o reino animal. O nosso corpo veio de lá. Nós somos o ápice da evolução animal do planeta Terra. A natureza levou bilhões de anos para chegar ao corpo humano. Bilhões de anos. E inúmeras experimentações no laboratório da natureza. Até que a gente chegasse o corpo humano na forma que é. Por isso que Allan Kardec fala que a forma é mais ou menos a humana nos sistemas. Por que mais ou menos a humana? Dois braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça. Aí tem as diferenças, ok? Mas os espíritos têm a forma mais ou menos a humana, porque é essa configuração. Aí cada qual está adaptado de acordo com o seu planeta. Perfeito? Então o nosso corpo é um corpo animal. E quando a gente começa a olhar o reino animal, a gente percebe que eles não gastam energia à toa. Vai perceber isso ou não? Os animais não gastam energia à toa. Eles gastam no momento que precisa gastar. Então o nosso corpo é um corpo animal. Então o corpo animal também não gasta energia à toa. Porque nós chamamos muitas vezes de exercício físico, é uma agressão ao nosso corpo físico. Não pensem vocês que ele gosta. Aliás, nem nós gostamos. Gostamos do resultado depois. Não é assim?
A melhor parte quando você termina o exercício físico é quando ele acaba. É ou não é? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Qual é a melhor parte quando acaba o exercício físico, seja qual for? É quando ele acaba. É que te dá uma certa felicidade, um bem-estar, mas quando ele termina. Porque o nosso corpo, ele se sente agredido, é natural isso, não tem nada de errado, ok? Nós sabemos, precisamos, mas a melhor parte é quando ele termina. Quando acaba uma corrida, quando ela acaba mesmo. Você fala, ufa, agora acabou. Mas até lá é difícil, não é assim que funciona? Então o nosso corpo físico, ele não foi criado para estar sempre em movimento sem necessidade. Então quanto menos você fizer, menos ele quer fazer. É natural, não tem nada de errado com isso. Nós que precisamos, com o poder da mente, reestruturar tudo isso. Essa ferramenta. Entenderam? Então veja, esse ócio criativo do descanso liberta a nossa mente. E a lamentação dentro disso? Já pararam para pensar que a lamentação, a reclamação, é uma preguiça sonora? Porque toda vez que você está reclamando é porque você não está fazendo. Ou você não está, de alguma forma, colaborando com aquilo. No meio que nós estamos vivendo, na nossa semana, no nosso dia, a pergunta é, nós estamos sendo um agente facilitador ou um agente complicador? No meio, onde eu estou sendo um agente facilitador ou um agente complicador? Como que as pessoas vivem? Como eu vejo as pessoas? Essa é uma outra questão. Se eu ficar só reclamando, o que eu estou fazendo? Nada. Aí o fazer nada é uma preguiça deliberada. Enquanto eu reclamo, eu não faço. E não faço nada nem para melhorar aquela situação. Então, a espiritualidade superior vê a reclamação como uma preguiça sonora. Você é um agente complicador. Você está complicando. Existe uma situação? Sim, existe. Claro que existe. E o que você está fazendo? Reclamando. Aí tem um livro chamado Agenda Cristã. Vocês conhecem a história desse livro? Já contei para vocês a história desse livro? Nós, espíritas, fomos reclamar para o plano superior que o Evangelho segundo o Espiritismo era um livro muito difícil para ler. Foi escrito numa linguagem do século XIX, uma linguagem católica, grosso, difícil de entendimento, cansativo, não é isso? Cansativo. Reclamamos. A reclamação chegou lá no plano superior. E aí eles acolheram a nossa reclamação, entenderam, né, a nossa situação e mandaram outro livro. Esse livro chama-se Agenda Cristã. É um livro pequeno, fácil de carregar, fininho, com a nossa linguagem, então já não é mais do século XIX, um capítulo fácil, né? Letras grandes, quem tem esse livro vai perceber que é um livro muito fácil de você carregar, simples de você ler, ok? É o Evangelho inteiro dentro desse livro. Inteiro. Do nosso jeito, da nossa forma. E um dos capítulos desse livro, Agenda Cristã, Chico Xavier e André Luiz, fala assim: as suas reclamações, mesmo afetivas, não acrescentam em você 1 grama de simpatia. Pelo contrário. É o Evangelho. Entenderam? Na nossa linguagem? Na nossa linguagem? É o livro inteiro falando dessa forma. Várias lições. Frases curtas, capítulos curtos, mas numa profundidade muito maior. Numa simplicidade. Então percebam. Reclamar, vai acontecer o quê? Eles vão devolver. Só que eles vão devolver para que a gente possa, daqui para frente, entender o que está acontecendo. Porque aí não dá para reclamar de novo. Sobre o mesmo caso, não. Entenderam? Então vamos lá. A lamentação é a preguiça sonora. Todo pessimista é preguiçoso. Todo pessimista, todas as pessoas negadias, é uma preguiça, não deixa de ser uma preguiça.
Você se comporta como se o mundo tivesse que resolver os seus problemas, as pessoas tivessem que atender os seus desejos, tudo tem que sair daquela forma, do seu jeito. Como não acontece, a vida vai nos frustrando. E o que é a frustração? É o encontro com a verdade. A frustração nada mais é do que o encontro com a verdade. E nesse mesmo livro fala assim: abandone as ilusões antes que as ilusões te abandonem. Entenderam? Abandone as ilusões antes que as ilusões te abandonem. E a maior dor da humanidade é a dor ilusão. A maior dor é a dor ilusão. A maior carência é a carência afetiva. A pior droga é a mentira. O maior desafio é o perdão. 4 pilares. Começa com a autoilusão, a autocarência, o auto-perdão. Deu para vocês entenderem? O auto-perdão. O maior desafio do século XXI. Então, quando ele fala a ilusão, a autoilusão é a pior. O auto-perdão é o mais difícil. Entenderam? A autocarência é a pior de todas. Então, quanto mais dentro, mais fora. Então, veja, todo pessimista é preguiçoso. E a reclamação é uma preguiça sonora. Agora, vamos entender isso visto pelo plano espiritual. Quando nós só reclamamos, quando nós decidirmos sermos preguiçosos, é uma decisão daí. Existe um problema. Nós abaixamos a nossa frequência vibratória. E nós temos os nossos obsessores, que eu prefiro chamá-los de gente como a gente. Não vejo diferença nenhuma. Nunca vi diferença nenhuma em nenhum obsessor. São gente como a gente, com as mesmas carências, com as mesmas dificuldades, com os mesmos traumas, as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos. Então são gente como a gente, não existe muita diferença. E por que eles estão tão próximos de nós? Porque são iguais a nós. São iguais. A diferença é que eles estão no plano espiritual e nós estamos no plano físico, por enquanto. É a única diferença. Então, quando falamos em obsessão, e o que é como conceito a obsessão? É a influência negativa de um espírito sobre o outro. É a influência negativa. E nem fala se é encarnado para desencarnar, não. Né? Existem influências negativas de um espírito sobre o outro. Então significa que quando eu sou uma pessoa pessimista, eu sou um obsessor? Quando eu estou reclamando, eu sou um obsessor? Sim, você se coloca na condição de. O obsessor é um agente complicante sempre. Sempre, sempre, sempre. Então ele fala que a obsessão, a primeira causa de um processo obsessivo é o ódio. Ninguém vai perseguir ninguém se não tiver um vínculo afetivo com aquela pessoa, um vínculo doente. Então a primeira causa de um processo obsessivo é sempre o ódio. A segunda causa de um processo obsessivo é a preguiça. Perceberam por que a Joana de Anjos começa a falar disso? Olham as complicações espirituais. Então um processo obsessivo que começa sempre por uma auto-obsessão, depois é uma obsessão simples, depois é uma fascinação, depois é uma subjugação, começa por uma auto-obsessão. E que nesse caso, o que é a auto-obsessão? É a preguiça. É a segunda causa de um processo obsessivo. O que os obsessores fazem? Somatizam, potencializam. O que eles fazem é pegar algo que já existe e vão potencializar, vão somatizar. Então, se você se coloca na condição de só reclamar, eles vão potencializar ainda mais isso. Porque você deu o start para isso. Então, quando você dá o start para isso, eles só vão aproveitar o ensejo. Entenderam? Então, a preguiça é a segunda causa de obsessão. E toda obsessão começa por uma auto-obsessão. Toda obsessão começa por uma auto-obsessão. Então, nós somos os nossos piores obsessores. Essa é a grande realidade. Se existe alguém que pode nos destruir, somos nós mesmos. Os obsessores só vão, de alguma forma, aproveitar isso, somatizar isso, colocar algo a mais que já existe. Entenderam? Ó, nossa principal motivação é trabalhar. A lei do trabalho, uma das leis universais. Então, na lei do trabalho, Livro dos Espíritos, diz assim: não importa o que você é ou o que você faz, mas de que maneira você faz.
Não importa o que você é, qual é o seu rótulo. Não importa o que você é ou qual é a natureza do seu trabalho, mas de que maneira você faz. A lei do trabalho tem essa configuração. E da maneira que você faz, te ajuda a ser uma pessoa melhor? Veja, olha a lei do trabalho. A lei do trabalho não está preocupada com rótulos ou a natureza do seu serviço. A lei do trabalho está dizendo, te ajuda a ser um ser humano melhor? Então, trabalhar só para si, só e somente para si, vai chegar uma hora que vai gerar desmotivação. Quem trabalha só para si, só pensando em si, chega um momento que ela desmotiva, que ela cansa. E por que será que ela cansa? Porque o materialismo não tem fim. O materialismo não tem fim. O que significa isso? Você conquista algo hoje, amanhã você já está pensando em outro, nunca satisfaz, mas nunca satisfaz mesmo, porque o materialismo não tem fim. Ninguém fala, mas é a segunda causa de suicídio no mundo. E por que ninguém fala? Claro, existem interesses econômicos por trás disso, mas é a segunda causa de suicídio no mundo, o materialismo. Então aquela pessoa que só trabalha para si, só para juntar recursos materiais, monetários, bens, chega um momento que ela desmotiva. Chega um momento que a vida perde o colorido. Porque quando Deus nos estruturou, não nos estruturou com essa intenção. Matéria é importante. Para que serve a matéria e o espaço? São só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Então, toda a matéria disseminada do universo, ela só tem um propósito, só um. Servir de morada para o espírito. Toda a matéria disseminada no universo só tem um propósito, servir de morada para o espírito. Então, matéria e espaço, seria o tempo aí, são recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Então, quando eu me apego demais nas coisas materiais, chega um momento que eu desmotivo, porque eu vou contra a minha essência. A minha essência pede muito mais. O colorido do ser humano é trabalhar para a comunidade, é trazer benefícios, também para si, mas também para si, não é só para si. Então o materialismo muitas vezes distorce a nossa visão e faz com que a gente acumule bens que nós não vamos levar com certeza, que fazem parte de um processo, mas são propriedades da loja de departamento. Tudo é propriedade da loja de departamento chamado Planeta Terra. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se libertar disso. E aonde estão os seus valores? Com que nós nos identificamos? Com que nós nos identificamos? Com os valores materiais? Com os rótulos? Isso até é importante para uma equação de tempo, para a personalidade. Mas para a individualidade não tem valor nenhum. Enquanto você estava naquela equação de tempo, aquilo fazia parte da sua vida. Mas você é muito mais do que aquilo. Mas muito mais mesmo do que aquilo. Então, se você só se identificar com isso, isso vai gerar em você um vazio existencial. Muito grande. Porque não preenche. Lugares, coisas, pessoas, posições sociais nos trazem satisfação. Importante, claro que é importante. E pessoas, às vezes, nos trazem momentos de felicidade. Mas ser feliz não é uma questão material. Não é uma questão material. Ok? Não é uma questão de posição social. Não é estar aqui ou estar ali. Ser feliz é uma condição espiritual. Então, quando você faz esse trabalho interno da essência, você encontra a felicidade. Aonde está a felicidade? Na sua vontade de ser um ser humano melhor. Não para os outros, não para a sociedade, não para ser aceito, mas quando você coloca a vontade no self, não somente no ego, mas principalmente no seu eu profundo. E aí você percebe que existe uma luz dentro de você, que você vai ter que vencer as resistências, claro, e uma delas é a preguiça. Uma delas é a preguiça, ok? Então vamos lá. A preguiça pode gerar a depressão em alguns casos. Por quê? Vai perdendo a motivação. Essa preguiça deliberada, né, você escolhe não querer fazer por causa disso, por causa daquele outro, ou porque você acha que não precisa fazer mais nada, com isso há um processo de atrofiamento do seu espírito. E a depressão
como o dicionário fala, é uma queda. Você pode entrar num processo depressivo por inatividade do seu espírito, pela desmotivação, pela tristeza prolongada, por meses a fio, por falta de quê? De algo a mais. O que é esse algo a mais? É trabalhar para um todo. É trazer algum tipo de benefício, algum tipo, seja qual for. É parar de pensar somente em si e pensar um pouco num todo. Então, o materialismo, o consumismo, o imediatismo faz com que a gente não saia do lugar. Mas a principal responsável, muitas vezes, é essa preguiça espiritual. Tudo bem? Quando chamamos... Agora, aqui é interessante. Às vezes nós chamamos alguém de preguiçoso. Sim ou não? Já fizemos isso algumas vezes. Vamos analisar o contexto. Há uma recusa do outro lado, da outra pessoa, em fazer determinadas coisas. Pode ser preguiça mesmo, não querer fazer? Pode, mas pode ser recusa. Qual é a diferença entre a pessoa não querer fazer por preguiça mesmo, ou qual é a diferença dela não querer fazer porque ela está se recusando a fazer aquele trabalho? Será que a causa não está em nós? Como assim? Planeta de provas e expiações, todos nós carregamos de alguma forma um quantum de orgulho, um quantum de egoísmo. Na maioria das vezes a gente gostaria que as coisas fossem milimetricamente do nosso jeito. Cada um de nós tem um jeito para fazer as coisas, não é assim? E adoraríamos que as pessoas fizessem iguais. Sim ou não? Seguissem o mesmo padrão. E a outra pessoa não segue aquele padrão. Faz do jeito dela. E você não aceita que aquilo possa ser feito de um outro jeito. Porque você tem o seu padrão e funciona, inclusive. Aí vem uma outra pessoa e faz e você critica. Aí, numa segunda oportunidade, ela faz e você critica. Na terceira oportunidade, ela faz e você critica. Na quarta, ela não faz. Isso é preguiça? Será que isso é preguiça? Você é um preguiçoso. Será? Será que se a gente começar a olhar a causa disso também, será que não está em nós? De querer que as coisas aconteçam milimetricamente do nosso jeito? É o orgulho que dita a regra, tá? Quem dita a regra aí é o orgulho. E é interessante para o orgulhoso, vocês conhecem alguém ou não? Né? Não, né? Eu só perguntei por perguntar, ok? É tudo anjo. Para o orgulhoso, pessoal, para o orgulhoso, só tem dois jeitos de fazer as coisas. A dele é errada. Entenderam? Então, se não for do jeito dele, está errado. Ele não consegue enxergar que existem outras formas de se fazer a mesma coisa. Muitas vezes nosso orgulho faz isso. A gente critica a forma das pessoas dirigirem, das pessoas fazerem dessa forma, daquele jeito, um monte de situações. Nós criticamos. Mas existem N formas de fazer a mesma coisa. Não sei se vocês já repararam nisso. Não existe um padrão, não existe um engessamento. E as nossas críticas fazem com que outra pessoa, que seja, ela recuse a fazer determinadas coisas. É preguiça por não querer fazer ou é uma imposição sua? Faz se for daquele jeito. Se não for daquele jeito. A pessoa, na maioria das vezes, fala, não vou fazer. O problema está na onde daí? Veja. Então existe essa situação, ela é mais comum. E ela vai fazer com que a gente perca as esperanças, fique desmotivado, desacredite as pessoas, quando a realidade é outra. E existe também um outro tipo de preguiça chamado assídia. Já ouviram falar? Assídia é a preguiça espiritual. É o negativismo. É aquela preguiça que traz uma certa morbidez. O que é a preguiça que traz uma certa morbidez? Um certo negativismo. É quando você justifica ou se auto-justifica ainda criticando aquela situação, ainda condenando aquela situação, diminuindo aquela situação. Eu não vou fazer isso porque ninguém faz, porque isso não vai dar certo.
Eles começam a criar justificativas, negativas, sempre, claro, negativas, para não fazer aquilo. Então, a assídia é a preguiça espiritual. É aquela temperada com morbidez, com negatividade. Então, você justifica não fazer porque você simplesmente não quer aquilo. E não quer que ninguém faça e se justifica. Acha uma desculpa para aquilo. Criticando, condenando, diminuindo. Então, a assídia é extremamente sério. É muito sério, a assídia. É a preguiça chamada de preguiça espiritual. É a preguiça temperada com a morbidez, com o negativismo e com o pessimismo. Isso chama-se preguiça espiritual, que é o nome de assídia. Então, a gente vai percebendo que ela existe em nós, a preguiça? Sim. É uma questão física? Não. O nosso corpo é um corpo animal, sem dúvida. Ele tem as suas necessidades. Quanto menos faz, menos quer fazer. Todo exercício físico, de alguma forma, é uma agressão, nós sabemos isso. Mas o problema não está aí. Por isso é um processo natural. O problema nosso, no século XXI, marcas da transição, é entender o que nós estamos fazendo aqui. O porquê e o para quê. Por que está acontecendo isso comigo? Mas muito mais importante do que perguntar por quê, é perguntar para que isso está acontecendo comigo. Eu saio do passado e eu vou para o presente e futuro. Entenderam? Cada situação que acontecer conosco, mudem a pergunta. Ao invés de perguntar por quê, porque é passado. Eu vou achar a justificativa e vou me acomodar. E se eu perguntar para quê que isso está acontecendo comigo? Muda o foco, muda o contexto. O para quê significa o quê? Uma reavaliação de atitude. Porque sempre a mesma situação. Por que as situações se repetem? Por que eu tenho sempre o mesmo resultado? Veja, para quê? Eu tenho que mudar a minha atitude. É fácil? Não. Nós já vimos aqui que não é fácil. É possível? Sim. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Eu preciso de colocar à vontade. Então, a preguiça é uma das minhas resistências internas. Logo após a distração, nós vamos encontrar a procrastinação, depois a preguiça. A preguiça é a causa da procrastinação. Qual é a causa? É a preguiça. A procrastinação é você adiar sempre. Está sempre adiando para algum outro momento para fazer algo de importante. Aliás, qual é a diferença entre importante e urgente? Nós não sabemos. Nós vivemos num imediatismo tão avassalador que nós não sabemos mais qual é a diferença entre urgente e importante. Tudo tornou-se urgente. E existe uma diferença básica do que é importante e do que é urgente. Então, à medida que você vai traçando prioridades, à medida que você vai se priorizando, você vai se disciplinando, você vai percebendo que dá tempo de fazer tudo. Tudo importante. Entenderam? Existem coisas urgentes? Sim, existem coisas urgentes. Mas existe o importante e o urgente. O que é o importante agora? O que é o urgente? O importante é eu me reconhecer como espírito. Me identificar muito mais com a individualidade do que com a personalidade. A personalidade é importante, claro, mas é a individualidade que conta. É a individualidade que sobrevive. Onde estão os bloqueios? Uma parte está na personalidade, mas grande parte está na individualidade. Individualidade. Ela que ditam as regras. Então, quando a individualidade fala, olha, preciso mudar. Precisamos mudar. Está individualidade e personalidade conversando. É a mesma história da prece. Quando nós analisamos uma prece, todos vocês já fizeram essa pergunta. Será que Deus ouve as minhas preces? Essa é uma pergunta comum. É uma pergunta natural que nós fazemos. Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que usar de palavras articuladas? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Será que Deus, se eu não falar nada, Ele vai me entender? Então são perguntas que nós temos que fazer, porque nós estamos amarrados, acorrentados, engessados a padrões muitas vezes que nós não paramos para pensar. Estavam errados? Não. A diferença é que eu subi um degrau. A diferença é que agora eu subi um degrau e eu posso olhar isso de uma forma um pouco mais ampla.
pouco mais ampla. Então, quando nós entramos em prece, eu vou usar sim de palavras articuladas, okay? A prece que eu gostar, sem dúvida nenhuma, a melhor é espontânea, mas a prece é uma conversa entre a individualidade e a personalidade e a individualidade. Quem está conversando com quem? Só que quando a personalidade consegue tocar a individualidade, como é que eu toco a individualidade? Com humildade, com simplicidade, com gratidão. Porque senão serão preces soltas. Só fala da boca para fora. Quando a personalidade consegue tocar a individualidade, e como é uma conversa entre duas essências, uma material e outra espiritual, a essência capta a energia e se conecta com o todo. É assim que funciona. Então as palavras articuladas é uma relação entre personalidade e individualidade. Quando a individualidade é tocada, sentida, o valor de cada palavra, a energia de cada palavra, ela se conecta com o todo. Mas isso é natural. Enquanto não, você não consegue. Perceberam? E às vezes eu tenho preguiça de fazer uma prece. Mas eu preciso ter essa conversa com o meu eu superior. O meu eu, na psicologia transpessoal, é a primeira esfera. É o amor. A minha personalidade está na segunda e terceira esfera. O desamor e o pseudo-amor. Então eles precisam estar conversando a todo momento. Porque a segunda e a terceira esfera, é uma ilusão. Elas não existem de fato. Elas foram criadas por nós. Então elas podem ser dissolvidas por nós. Mas é necessário que a individualidade se movimente, que ela abra, que ela ocupe os espaços, porque senão a outra sufoca. Entenderam? Vocês entenderam o que eu quero falar? Se eu deixar mágoa, ressentimento, ódio, arrogância, prepotência, vaidade e as máscaras do ego sufocar a individualidade, ela fica fechadinha, ela não se movimenta. Mas a partir do momento que eu coloco a individualidade para trabalhar, para conversar, ela vai tomando os espaços. Mas é muito mais fácil deixar que a vida vai tomando conta de mim. E aí eu vou me acomodando. E aí eu vou não evoluindo, vou ficando estagnado. E essa estagnação me gera o quê? Desconforto, vazio existencial, falta de objetividade, falta de motivação. Então a preguiça, ela existe? Sim, ela existe. O que eu preciso fazer para vencer? A vontade. Como? É uma conexão, individualidade e personalidade. Todos os dias? Todos os dias. Preciso ter metas? Sim. Por exemplo, o que eu estou fazendo hoje me leva aonde eu quero chegar? É uma pergunta. Onde eu quero estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? O que eu estou fazendo hoje me leva a atingir esse objetivo? Eu tenho que ter esse planejamento, porque eu começo hoje, com a vontade de hoje. Quero crescer como ser humano. Eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, estar melhor como ser humano. O que eu preciso? Colocar a vontade. Qual é a minha resistência hoje? A preguiça. Aonde está a preguiça? Ela é só orgânica? Se é só orgânica, eu preciso buscar de ajuda nesse sentido. Mas mais de 90% das vezes ela é psicológica. É um trauma? É uma fuga? É um bloqueio? É uma preguiça realmente de não querer, de se acomodar com a situação? É a propensão para inatividade? Eu preciso fazer um monte dessas questões dentro de mim. Aí a minha individualidade vai dando as respostas. Ela vai dando as respostas. Aí eu vou absorvendo, eu vou retrabalhando e vou de alguma forma materializando aquilo na forma de gestos, atitudes. O amor é o que o amor faz. Intenção menos ação é igual a nada. Olha essa fórmula. Intenção menos ação é igual a nada. Não adianta você só ter a intenção, você tem que ter a ação. O amor é o que o amor faz, não o que ele fala. O amor é uma atitude. Simplesmente ela é uma atitude. Então, para eu vencer a preguiça, eu tenho que ter ação. Então, eu tenho que conquistar, eu tenho que valorizar, eu tenho que comemorar. Pequenas conquistas? Sim. Sim. Qualquer coisa que eu consiga vencer, por menor que seja, tem que ser comemorado. Eu tenho uma dificuldade. Grau 10, eu consegui 1. Ótimo, eu vou comemorar 1.
Semana que vem, 2, eu vou comemorar o 2. Deu para vocês entenderem? Então eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma intenção. Eu preciso degrau a degrau. Mas toda mudança de atitude, toda conquista, por menor que seja, deve ser comemorada. Literalmente falando. Literalmente falando. Então se o dia de hoje eu conseguir ser menos agressivo, eu tenho que comemorar. Porque isso gera estímulos. O ser humano vive de estímulos. Nós precisamos, o nosso cérebro, ele é feito de neurônios, e neurônios trabalham à base de informações, de estímulos. Nós temos toda uma estrutura química e uma estrutura elétrica no nosso cérebro, funcionando a todo momento. Identificar um objeto, seja qual for, é um impulso elétrico. Gostar de um objeto ou não é um impulso químico. É assim que funciona o nosso cérebro. Identificar uma cadeira, todos vocês vão identificar uma cadeira, isso é um impulso elétrico. Ninguém vai ter dúvida que aquilo é uma cadeira. Gostou da cadeira? É uma reação química. Acontece gostar ou não gostar de alguma coisa é uma reação química. Identificar é um impulso elétrico. Então, o nosso cérebro é uma máquina, a máquina mais perfeita e complexa que existe. Tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. A população mundial é de 8,5 bilhões. Tem 10 vezes mais. Só para vocês terem uma ideia em números, tá? Em números. Então temos aí aproximadamente 86 bilhões de neurônios trabalhando assim. Precisam de estímulos. Da onde vêm os estímulos? Do espírito, ok? Quem sente, quem pensa, quem ama, quem odeia, é o espírito, não é o cérebro. O cérebro, ele vai atender a impulsos que o espírito determina. Então, se eu quero vencer a preguiça, eu preciso traçar uma estratégia de acordo com a minha capacidade, sem comparação com ninguém. Mas eu tenho que ter metas e eu tenho que vencer essas metas. Não é dar um salto. Não existe salto. Eu posso começar pelo ego? Sim. Até posso, porque eu não sei fazer de outra forma. Mas a real vontade, ela está no espírito. E vai levar séculos, tá? Para mudar um hábito, leva algumas reencarnações. Para mudar um hábito. Para se ter uma qualidade, são várias reencarnações trabalhando aquela qualidade. Então, como se constrói um anjo? Bilhões de anos de experiências. Bilhões. Ele vai ressignificando, ele vai trocando, ele vai caindo, ele vai levantando, ele vai se lapidando, mas ele vai pondo a vontade, não o desejo. Vontade. É essa vontade que nos tira do ostracismo, da inatividade e que dá colorido para a nossa vida. Então, a segunda maior resistência, a segunda aula de hoje, fala sobre a preguiça, que todos nós temos, mas que está nas nossas mãos vencê-la. Só nas nossas mãos. Não tem muito a ver com os obsessores, não. Eles vão somatizar, mas eles vão. Mas a partir do momento que você decidir tomar uma decisão para mudar qualquer coisa, é a sua decisão. Aí nós vamos lembrar, bem na primeira aula, Teorema de Pitágoras, ok? Lembram disso? Eu tomo uma decisão, eu aciono um determinismo e gero um resultado. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. José Herculano Pires, no livro Concepção Existencial de Deus, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Veja. Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Então, o que eu quero para amanhã é o que eu estou fazendo hoje. Aliás, o hoje é o futuro de ontem. O hoje é o futuro de ontem. Então, hoje eu não vou mudar? Não, não dá, porque é um reflexo. E amanhã? Depende do meu hoje. O meu amanhã depende do meu hoje, do que eu vou fazer hoje, das decisões que eu vou tomar hoje. Decisões pequenas, não precisam ser decisões grandes, mas decisões em que eu possa cumprir as metas, minhas metas, não para os outros. Vencendo essa preguiça, dia após dia, semana após semana. Aí vocês vão perceber que aos poucos tudo se amplia. E por que tudo se amplia? Porque você tirou as amarras.
Você simplesmente parou de justificar, parou de terceirizar, parou de reclamar. E você vai fazer não o possível, você vai fazer sempre o seu melhor, ok? Uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima aula, o tema será raiva. O tema da próxima aula será raiva, ok? Beleza, Maria? Ainda bem que você lembrou. A Liliane vai fazer a prece final. Vamos agradecer mais essa oportunidade, como a gente está na Semana de Maria, então nós vamos pedir a esse grande Espírito que esteve aqui na Terra para dar sustentação ao trabalho do nosso Mestre amado Jesus, pedindo então que essa luz nos envolva, nos acompanhe aos nossos lares e nos ajude cada vez mais, já que ela é a nossa mãe amorosa, né? Para podermos trabalhar com mais amor. E por isso, nesse momento, agradecidos, nós encerramos com a prece do seu Filho amado. Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Venha até nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentações e livre-nos de todo o mal, que assim seja. Uma boa semana a todos.